Quem conhece Uma Família da Pesada sabe que o Sr. Herbert é um dos personagens mais terríveis e detestáveis de toda a série. Pra mim, em particular, ele é muito pior que o Quagmire. Mas o fato é que esse velho perturbado tem uma espécie de fixação doentia pelo Chris, e já colocou o garoto em diversas situações bizarras e bastante perturbadoras. Eu não vou dizer o que esse velho é ou o que ele faz, porque a palavrinha pode derrubar o vídeo. Mas se você já assistiu a algum episódio em que ele aparece, sabe perfeitamente do que eu tô falando. E se por um acaso não souber, vai descobrir a terrível verdade ao longo desse vídeo, já que vai ficar tudo implícito. Mas antes, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque sempre tá saindo vídeo novo de Uma Família da Pesada, e você não vai querer perder, né? E vamos começar com o terceiro episódio da temporada 18, onde Stewie fica revoltadinho porque descobre que todos os troféus que ele ganhou na vida não foram por mérito, mas sim por participação. E muito revoltado por ter vivido uma mentira, o moleque simplesmente taca fogo em tudo, o que foi uma péssima ideia, já que o fogo se espalha e incendeia a casa inteira. Mas por sorte, toda a família Griffin consegue sair, quer dizer, todos menos o Chris, que ainda estava preso dentro da casa. Mas não se preocupe, porque no meio de todo esse caos surgiu um herói, ele mesmo, o Sr. Herbert, que corajosamente enfrentou as chamas ardentes e resgatou o Chris. Porém, vocês conhecem esse velho, né? Ele é muito perturbado da cabeça. E percebendo que o Chris estava inconsciente, ele simplesmente o levou correndo para dentro de sua própria casa. E devido ao histórico do velho, já deu para imaginar o que ele queria fazer com o Chris. Mas o doido é que mesmo achando isso muito estranho, ninguém parou ele. Inclusive o doidinho do Stewie acabou ficando do lado do velho. Quer saber? Ele mereceu isso. Não, Stewie, não mereceu. Que pensamento mais perturbado é esse? E não se enganem não, não é porque o Stewie é apenas um bebê que ele não sabe o que o velho ia fazer com seu irmão. Porque no episódio 22 da 10ª temporada, que é um episódio diferente, onde acompanhamos tudo do ponto de vista do Stewie, em um determinado momento, o garoto decide pregar uma pegadinha no Brian, mas as coisas acabam dando terrivelmente errado e ele fica preso embaixo do carro. E enquanto percorria toda a cidade, o garoto acaba vendo o perturbado do Sr. Herbert pendurado embaixo de um ônibus escolar. E ao vê-lo, ele simplesmente diz isso daqui: Fica longe da bunda do meu irmão. Ou seja, o Stewie sabe perfeitamente o que o velho queria fazer com o Chris. Mas seguindo, agora no episódio 16 da 4ª temporada, depois que Chris quebra a janela da casa do Sr. Herbert, Peter e Lois o obrigam a fazer algumas tarefas pro velho como forma de pagamento. Só que era exatamente isso o que o doente do Herbert queria: passar um tempo com o Chris sem supervisão. E assim, esses dois acabam indo parar em um jantar romântico. E do nada, o velho começa a ter uma fantasia bastante perturbada de como seria ter uma vida casado com o Chris. E aqui pelo menos ele se imaginou como uma mulher, porque convenhamos que teria sido muito mais perturbador se ele tivesse imaginado o Chris como uma mulher. Mas o fato é que Herbert imagina os dois tendo uma vida perfeita de casal, com ele sendo a esposa dona de casa e o Chris o marido provedor. Inclusive nessa fantasia, os dois tiveram 2 filhos juntos, um menino que parece ser normal e uma menina feia com força igual a mãe. Como eu disse, isso tudo foi apenas uma fantasia da mente perturbada do velho, então nada disso aconteceu de fato. Mas se tivesse oportunidade, Herbert tentaria tornar isso tudo realidade, mesmo ele sabendo que não tem como ter um filho com o Chris. O senhor está morto. No episódio 14 da temporada 11, depois que Chris é zoado na escola por não ter um tênis de marca, desesperado ele acaba roubando o dinheiro da bolsa de sua mãe para poder comprar o tênis. O que não foi uma boa ideia, já que ele acabou sendo pego no flagra pela Meg, que começou a chantageá-lo para poder manter essa informação em segredo. No entanto, depois de um tempo não aguentando mais as chantagens da Meg, Chris decide fugir de casa e vai morar com a única pessoa que ele tinha certeza que o abrigaria, o Sr. Herbert. E aqui o velho fica muito eufórico em poder morar junto com o Chris. E digamos apenas que logo na primeira noite ele já tentou alguma gracinha pro lado do garoto. E o inocente do Chris nem percebeu o perigo que estava correndo. Mas por sorte o garoto tinha problemas com flatulência, o que inibiu os avanços do velho. Puxa, você sabe desperdiçar um estimulante sexual.
E depois disso os dois ainda moraram juntos como se fossem um casal. Mas o Herbert percebeu que morar com um adolescente não era tão legal quanto ele imaginava. E por isso o relacionamento dos dois acaba e o Chris volta para casa. Agora, no episódio 21 da 10ª temporada, Carter, o pai da Lois, queria construir uma fábrica poluente para ganhar muita grana. Porém, existiam leis que o proibiam de fazer isso. Então, esse doido simplesmente montou um esquema para convencer toda a população da cidade a se revoltar contra as leis. E o Peter era o principal representante dessa causa. E como o prefeito West também é muito doido, ele simplesmente acaba concordando com as exigências e transforma Quahog em um lugar completamente sem lei, onde todos podiam fazer o que quisessem sem sofrer consequências. E com isso, sem pensar duas vezes, o doente do Sr. Herbert invadiu a casa dos Griffins armado e sequestrou Chris bem diante do Peter. E novamente acho que nem preciso dizer o que esse velho queria, porque sem leis não existia nada que o proibisse de fazer suas barbaridades. No 5º episódio da 8ª temporada, querendo provar para seus pais que realmente existia um macaco maligno morando em seu armário, Chris coloca uma câmera para poder gravá-lo durante a noite. E com isso, podemos ver muitas coisas bizarras que aconteceram com o garoto. Tipo o Peter e o Quagmire tentando pregar uma pegadinha nele e simplesmente o espancando. Ou a Lois sorrateiramente invadindo o quarto do Chris e roubando o dinheiro de seu filho. E por fim, tivemos a coisa mais perturbadora de todas. O Sr. Herbert invadindo o quarto só de cuequinha e pintando um quadro bastante sugestivo sobre o Chris. E devido ao detalhamento do quadro, o velho deve ter ficado por ali por um bom tempo. Então, se ele quisesse fazer algo de ruim, provavelmente conseguiria. E como o Chris parece ter um sono muito pesado, talvez ele nem perceberia. Esse velho é muito doente, e olha que essa não foi nem a única vez que ele andou espionando o Chris. Porque no 7º episódio da 4ª temporada, enquanto o Chris dançava no banheiro, que ficava no 2º andar da casa, o malucão do Sr. Herbert aparece com uma escada e na maior cara de pau começa a espioná-lo. E olha que o velho nem tentou disfarçar, porque se o Chris olhasse para trás ia ver ele na hora. Mas devido à dancinha que o Chris estava fazendo, o velho não conseguiu aguentar até ser descoberto. Como vocês viram, Herbert tem uma espécie de fixação perturbadora pelo Chris. E confesso pra vocês que eu não sou muito fã desse tipo de piada. Em alguns casos eu até rio, mas na maioria das vezes eu fico bastante desconfortável assistindo isso, porque é um tema bastante sensível. Mas me diz aí, com quantos tiros você matava o desgraçado do Sr. Herbert? Não, eu tô zoando, não é isso que eu quero saber não. Eu quero saber qual o próximo personagem secundário de uma família da pesada você gostaria que eu fizesse vídeo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, sobre as maiores loucuras médicas feitas pelo Dr. Hartman. Corre lá pra ver que tá bem louco.